Now we have numbers with down of new infections here in Germany, and this gives us a chance actually to reopen step by step, and that is important, step by step to a new normal. Quase 3 meses após registrar o primeiro caso de coronavírus, a Alemanha começa a relaxar o isolamento social nesta segunda-feira. As lojas de até 800 metros quadrados poderão reabrir, desde que obedeçam regras rígidas de higiene. Na sexta, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, anunciou que a pandemia está sob controle no país. Nessa entrevista à rede de TV americana CNN, que a gente ouviu na abertura, ele disse que a retomada será passo a passo. A quarentena no país vai até 3 de maio e a partir do dia 4, as aulas serão retomadas nas escolas, em etapas, começando pelos alunos mais velhos. A Alemanha tem um número baixo de mortes em comparação com os vizinhos. A Europa, então, parou para tentar entender qual é a receita alemã. O governo explica que investiu pesado em leitos de UTI. A Alemanha também esteve entre os primeiros a desenvolver um teste para a Covid-19. Testagem. Essa é uma das palavras-chave para entender o sucesso alemão no combate ao coronavírus. O país testou até o momento mais de 1.700.000 pessoas. A capacidade por lá é de 12 mil testes por dia ou 4 mil por milhão de habitantes. E agora a tecnologia também vai ajudar a mapear quem teve contato com pessoas infectadas. Um aplicativo de rastreamento de contato que vai rodar em smartphones e estará pronto em 3 ou 4 semanas. Além dos testes e do investimento no sistema de saúde, o que explica os bons números da Alemanha no combate ao coronavírus? Que exemplos podem ser seguidos pelo Brasil? Como será a retomada das atividades após o fim da quarentena? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, ambos em home office. E hoje a gente conversa com a jornalista Karina Gomes, escritora e correspondente internacional que vive na Alemanha há 7 anos. Ela também é consultora internacional em políticas públicas. Fique com a gente. Karina Gomes, se a gente for olhar para trás, o primeiro caso do novo coronavírus na Alemanha aconteceu no final de janeiro, antes mesmo do primeiro caso registrado na Itália. 3 meses depois, a Itália tem quase 23 mil mortos e a Alemanha tem um pouco mais de 4 mil óbitos decorrentes da Covid-19. Por que as coisas evoluíram de forma tão diferente nesses dois países que fazem fronteira? Bom, o que fez muita diferença, para essa baixa mortalidade do vírus aqui na Alemanha é uma série de fatores. Eu nomearia 5 fatores principais. O primeiro é a faixa etária dos pacientes contaminados. Cerca de 70% deles têm entre 15 e 59 anos de idade, portanto é uma maioria não idosa. E entre os mortos, 86% tinham 70 anos ou mais, sendo que a média de idade das vítimas é de 82 anos, que é uma idade que já é mais vulnerável a essa doença. O segundo fator é a alta quantidade de leitos de terapia intensiva aqui na Alemanha. Antes do surto começar na China, a Alemanha já possuía 28 mil leitos e nos últimos meses esse número aumentou para 40 mil, segundo a Associação dos Hospitais da Alemanha. Se a gente comparar com a Itália, é uma diferença muito grande. Na Itália tem cerca de 5 mil leitos de UTI, é uma diferença muito grande. Um terceiro fator é a alta quantidade de testes realizados no país. São feitos de 300 a 500 mil testes por semana, o que permite diagnosticar infecções já no estágio inicial, evitando assim que a doença evolua para um quadro mais grave. E em todo o país já foram realizados mais de 1,7 milhões de testes. E ainda há uma capacidade para fazer mais 700 mil. O fator número 4 que eu gostaria de nomear é, claro, a adesão da população às medidas de isolamento que começaram a ser implementadas há exatamente um mês, e daqui a pouco a gente pode discutir com mais detalhes quais medidas foram essas. E, por fim, a grande coordenação e coesão entre o governo e os 16 estados federais alemães na preparação do país desde o início do ano para responder a esse surto. Lógico que no início teve algumas divergências entre os governadores no início, regiões com mais casos, como Baden-Württemberg, no sul da Alemanha, queriam agir mais rápido, já querer implementar medidas de isolamento, e o governo federal em Berlim ainda hesitava. Mas, no geral, houve um consenso muito grande entre as autoridades para enviar uma mensagem única à população de que é preciso respeitar as medidas de isolamento.
Well, German federal and state authorities have decided to ban gatherings of more than 2 people outside of workplaces to slow the spread of the coronavirus. The nationwide ban is to be enforced for at least 2 weeks. Karina, qual foi o grau de rigor dessas medidas de isolamento social aí na Alemanha? O que os alemães podiam ou não fazer nesse período de quarentena? Bom, foram implementadas uma série de restrições. A mais dura, eu diria, é a limitação de pessoas que podem andar juntas nas ruas. Foi proibida a circulação de mais do que 2 pessoas juntas, com exceção de famílias ou de pessoas que vivem numa mesma casa. E quem desrespeita essa regra está sujeito a uma multa que pode chegar a 25 mil euros, que é o equivalente a cerca de 140 mil reais, isso dependendo de cada estado. É uma multa altíssima, bem salgada, começa em 200 mil euros, mas dependendo do número de pessoas que estão reunidas, pode chegar a 25 mil. E ainda há a possibilidade de pena de prisão, que pode chegar a 5 anos. E agora, com a primavera, né, muitas pessoas querem sair e podem sair de casa, podem praticar esportes ao ar livre, ou ir à praia, ir para a beira do rio. E você vê muitas pessoas, mas todos tentam manter o distanciamento mínimo que foi determinado pelo governo, que é de 1,5 metro de distância entre cada pessoa. Mas ainda assim há certos grupos que se reúnem. E por isso há um policiamento ostensivo nos centros das cidades e também nas regiões de parques, né, onde as pessoas vão para curtir o sol, e você vê a polícia dispersando esses grupos, avisando, olha, vocês não podem ficar juntos, né, ou ainda, de fato, aplicando essa multa. Eu vi isso acontecer aqui em Hamburgo, onde eu moro. E, além disso, o comércio está fechado, né, vai poder abrir a partir desta semana, lojas de até 800 metros quadrados vão poder operar desde que implementem medidas de higiene, né, forneçam álcool gel na entrada, limitem a entrada de pessoas, tenham um limite de clientes, né, e que façam, então, essa entrada rigorosa e cuidadosa dos clientes para evitar aglomerações. Agora, Karina, em que momento a Alemanha decidiu fazer essa flexibilização das medidas de isolamento social e amparado em quais dados que o governo acabou tendo essa decisão? Essa decisão veio na quarta-feira. Time then to look to the future. Chancellor Angela Merkel insisting the return to normality would be a gradual process. A chanceler federal alemã Angela Merkel se reuniu com os ministros presidentes dos 16 estados alemães. Os ministros presidentes são equivalentes a governadores no Brasil, né? E ficou então decidido que as medidas de restrição vão seguir até pelo menos 3 de maio. As mudanças que vão ter a partir de agora é que as escolas vão abrir gradualmente a partir do dia 4, começando com os alunos dos últimos anos do ensino fundamental e médio, e além do comércio, como eu já citei. E grandes eventos públicos seguem proibidos até o final de agosto. E o que levou o governo, então, a tomar essa decisão é uma queda no número de casos na Alemanha, que agora já é considerada como um contágio linear, né? Se a gente seguia uma linha exponencial de aumento de casos, e agora isso já chegou num nível controlável de estabilidade. Foi o que disse o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn. Ele disse que os números indicam uma desaceleração no ritmo de infecções. Portanto, segundo o Instituto Robert Koch, que é a agência alemã de controle de doenças que monitora a evolução da Covid-19 aqui na Alemanha, quase 134 mil pessoas foram infectadas e dessas, quase 82 mil já se recuperaram. Então, desde o dia 12 de abril, isso no ritmo de uma semana, o número de pacientes recuperados da doença supera o de infectados. E isso significa que o aumento de casos não é mais exponencial, como eu disse, e com uma taxa de reprodução de 0,7. Isso quer dizer que uma pessoa infectada passa o vírus adiante para menos de uma pessoa na média. E esse é um ótimo indicativo, finalmente um indicativo otimista de que a doença passou a ser controlável na Alemanha.
Karina, como é que funciona a testagem aí? Qualquer pessoa que tenha sintomas ou que desconfie que teve contato pode pedir para fazer um teste, e as autoridades alemãs, elas estão sendo muito firmes no rastreamento desse contato, né? Cada pessoa que tem sintomas, que está confirmado com Covid-19, eles vão atrás de toda aquela cadeia de circulação ali para eliminar possíveis novos focos de transmissão, né? Março, início do surto aqui na Alemanha, havia muita reclamação das pessoas de que, olha, eu estou com sintomas, eu já fui no meu médico da família, que é o equivalente ao clínico geral no Brasil, não me testaram, não quiseram fazer o teste, e eu tenho certeza, né, pelos sintomas que eu tive, que eu tive a Covid-19. Mas isso mudou consideravelmente do final de março para cá. Os testes foram intensificados até para pessoas sem sintomas, né? Tentou-se, ampliar a cobertura de testes na população para, de fato, identificar a doença já no estágio inicial, evitar uma evolução para um caso mais grave e também fazer um maior controle do número de casos no país, né? E o atendimento médico também é muito interessante, né? Foram criadas hotlines nos estados, são telefones que as pessoas podem ligar para esse número e informar, olha, eu estou com tal sintoma, eu desconfio que é a Covid, e aí esse paciente, se é considerado que é um caso suspeito, ele vai ser acompanhado por telefone por essa equipe médica, que vai dar toda a orientação sobre o tratamento para essa pessoa não ter que ir até uma clínica ou não ter que ir até um hospital, se não for necessário. E uma equipe médica vem até a sua casa e faz o teste, né? Colhe o material para fazer o teste, um encontro muito rápido, de 3-5 minutos, e aí eles fazem a testagem. E isso faz muita diferença, né? Eu conversei com brasileiras que testaram positivo e elas foram orientadas, então, a manter um diário de sintomas. Elas recebiam ligações diárias dos médicos e escreviam a temperatura, quais medicamentos que elas tomaram, e elas tiveram esse amparo, né, do sistema de saúde alemão, que foi muito importante nesse período, e elas não precisaram, felizmente, ir até o hospital. A doença não evoluiu para um quadro mais grave. Aqui no Brasil, Karina, a gente teve uma série de debates, além dos debates importantes, né, o aumento grande do desemprego provocado pela paralisação das atividades econômicas, a gente teve outros debates sobre ciência, por exemplo, se a hidroxicloroquina funciona ou não e se ela pode ser capaz de evitar que as pessoas acabem morrendo por causa disso. Isso virou um debate da sociedade. Como é que essa questão científica é discutida por aí? Existe embate sobre qual é o medicamento que funciona? Esse tipo de discussão não chega a tomar conta do espaço público. O que se tem é todo dia um relatório do Instituto Robert Koch, que monitora então a evolução da doença. Eles explicam com dados, com base em evidência científica, como a doença tem evoluído, e assim feito as recomendações para as pessoas ou ficarem em casa, evitarem visitas, obedecerem às medidas de isolamento, sempre pedindo paciência, solidariedade, compreensão nesse período, que é um período de sacrifício para todos, mas é importante que todos estejam no mesmo barco, seguindo as mesmas recomendações. Então, o que se vê, até teve uma declaração da chanceler federal Angela Merkel, que foi bem interessante. Ela é física de formação, e ela explica, né, como que funciona a taxa de reprodução do vírus. Então, nós estamos lidando com dados muito sensíveis, né? Se a nossa taxa chegar a 1,2, se uma pessoa infectar 1,2 pessoas, isso significa que o nosso sistema de saúde vai ficar sobrecarregado já em junho, né? Se a taxa for de 1, o nosso sistema de saúde não vai aguentar receber todas as pessoas que terão que ser internadas até julho. E se a gente fica abaixo de 1, isso já não sobrecarrega o nosso sistema. Então, são informações muito claras, baseadas nos conselhos de vários epidemiologistas, virologistas, que aconselham o governo alemão, e principalmente o Instituto Robert Koch,
que é, portanto, o responsável por monitorar a evolução da pandemia, né? Então, não existe discussões sobre especulações, o que poderia ser bom, né? O que se aplica, basicamente, na Alemanha são fatos, né? O que funciona, o que dá certo com base científica, e é isso que nós vamos fazer, e nós pedimos que todos respeitem isso, né? A Merkel disse que o governo cometeria um erro muito grande se revertesse às pressas as restrições que foram impostas, correndo o risco de ter que reintroduzir mais tarde ou até impor medidas ainda mais duras, né? E de acordo com uma pesquisa do Instituto YouGov, aqui na Alemanha, 78% dos entrevistados disseram que respeitam totalmente as medidas de restrição, 18% parcialmente, 2% disseram que não ligam para essas restrições e não respeitam. E além disso, 66% da população apoia as medidas, pelo menos, né, 66% da população apoia as medidas que foram tomadas pelo governo federal alemão. Karina, como é que é o sistema de saúde alemão? Eles têm algo parecido com o nosso SUS? Ou muita gente tem seguro de saúde ou plano de saúde? Como é que funciona aí? Não existe um sistema público de saúde como o SUS, isso não tem aqui, é um sistema público-privado. Isso significa que o governo contrata empresas seguradoras que vão oferecer o seguro de saúde, mas o pagamento é determinado por uma porcentagem do governo. E essa porcentagem incide no salário de cada pessoa, de acordo com o que ela ganha. Então, quanto mais você ganha, mais você vai pagar no seu plano de saúde. E dependendo do empregador, a empresa também paga metade desse valor, né? Existe uma coparticipação. Então, é um sistema baseado na solidariedade. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E no caso de desempregados, pessoas que não podem, né, que não trabalham ou que estão em situação de pobreza, estão registradas no sistema do governo, elas recebem essa ajuda pelo governo federal, né? Mas não existe um SUS como no Brasil. A videoconferência com os 4 governadores do Sudeste pela manhã foi tensa, até porque estão nos grupos os 2 desafetos de Bolsonaro, o do Rio, Wilson Witzel, e o de São Paulo, João Dória, com quem o presidente discutiu. Coube ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pedir calma. Teve algum embate político, seja entre governo e governos regionais, ou entre a Merkel e o parlamento, ou foi um consenso das medidas que deveriam ser tomadas? Bom, no parlamento houve um consenso, não houve grandes embates em relação às medidas que deveriam ser tomadas. Até a AfD, que é o partido de extrema-direita aqui na Alemanha, a alternativa para a Alemanha, também concordou com as medidas que foram tomadas pelo executivo de Merkel, e como eu já mencionei, no início do surto, houve um desentendimento entre os estados, porque o governo ainda avaliava como agir, né, como vocês já disseram, a Itália já estava tomando essas medidas de isolamento, a Alemanha ainda não, né, veio um pouco mais tarde em relação a outros países mais afetados na Europa. Então, alguns governadores de alguns estados alemães, principalmente no sul, que foi uma das regiões mais afetadas, começaram a tomar medidas emergenciais, já quiseram agir e pediram uma ação mais rápida de Berlim, mas aí a partir do dia 13 de março começaram então a ser implementadas as primeiras medidas e a partir dali houve uma ressonância, houve uma harmonia na resposta a essa pandemia e a gente vê resultados positivos em relação a isso. Mas o que é dito muito para a população é que isso tem que ser visto com muita cautela, né? É um sucesso frágil, um sucesso parcial, é assim que a Merkel classificou, e, portanto, é importante que todos realmente respeitem e sigam as recomendações que têm sido dadas. É inevitável perguntar, Karina, como é que na Alemanha, não só entre os brasileiros, mas quando as pessoas buscam informação sobre o Brasil, como é que o Brasil e nossa situação tem sido vista por aí? Bom, é muito triste, na verdade, ver a situação do Brasil, porque existe claramente uma disputa política em relação à resposta a essa pandemia, não só
uma discordância na resposta, mas também uma negação da gravidade do que essa doença representa e da mortalidade que essa doença tem. E isso tem sido visto com muito espanto, né? No exterior, o presidente Jair Bolsonaro tem sido classificado como um dos únicos, ou talvez o único líder no mundo que esteja na contramão da resposta mundial à Covid-19, né, com toda a negação, com a resistência a seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E a ONU também soltou um documento essa semana, um especialista da ONU em direitos humanos e dívida externa, e ele não citou o caso brasileiro especificamente, mas ele disse que é muito importante que a economia não seja colocada em contraposição ao direito à vida e ao direito à saúde. Isso não pode ser visto como um dilema. Então é preciso que a gente fique atento, é preciso saber a gravidade dessa doença, respeitar e entender que todos nós estamos na mesma situação, né? Passando pelo mesmo sacrifício. Lógico que os mais vulneráveis ainda sofrem ainda mais com toda essa situação, mas é importante entender que as medidas mais eficazes até agora são o isolamento social e são a testagem. Isso é sem dúvida, e como provam países que têm sido bem-sucedidos, como a Alemanha, é isso que tem que ser feito. Não, isso não entra em questão, não pode ser, nem chega a ser discutido, né? Não teve discussão aqui sobre isolamento vertical, isolamento horizontal, qual que a gente deve fazer. Não, tem que fazer o isolamento, todos têm que ficar em casa, é essa a resposta e é assim que vai ser, né? Isso não chega a ser discutido. Karina Gomes, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você aí. Muito obrigado, Karina, uma ótima semana. Obrigada, foi um prazer. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.